Os senhores estão a ver aqueles degraus que estão ali, são os degraus da Assembleia. Um governante, quando governa, deve subir aqueles degraus mensalmente e responder perante a população pelo governo que faz da sua terra. Amanhã há uma moção de censura. O Presidente do Governo Regional, que foi eleito por todos os madeirenses, é Presidente de todos os madeirenses, tem uma legitimidade democrática que, pelo menos, ele não põe em causa. Para manter essa legitimidade, devia subir aqueles degraus e amanhã responder na moção de censura pelo seu governo, pelo seu desgoverno. Responder pela ocultação de 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros. Responder pela fabricação de quase 2.000 faturas. 2.000 faturas que foram ocultadas, metidas debaixo de uma gaveta, que foram produzidas ninguém sabe como. O Presidente do Governo Regional, que é o grande responsável pela desgraça em que se encontra a Madeira e que fez o verdadeiro assalto ao bolso de todos os madeirenses, devia amanhã subir aqueles degraus para responder pela vergonha que fez à Madeira, pelo assalto que fez a todos os contribuintes. Mas não vai fazê-lo porque o regime está a cair. Na Madeira isto não se vai manter muito mais tempo, tudo isto vai cair. Mas quando o regime está a cair, precisamente no momento em que o regime está a cair, aparece uma enfermeira para salvar o regime. Como é que se chama essa enfermeira? CDS. José Manuel Rodrigues. O Sr. José Manuel Rodrigues é a enfermeira deste regime, que está moribundo, mas que ele quer salvar. E hoje o Sr. José Manuel Rodrigues veio propor que se faça uma aliança nacional ou uma aliança regional para salvar a Madeira. Um governo de salvação regional. E quem é que o Sr. José Manuel Rodrigues quer para ter nesse governo? O PSD, que montou este assalto ao bolso dos madeirenses, os ladrões que assaltaram o bolso dos nossos contribuintes. É precisamente o PSD que o Sr. José Manuel Rodrigues quer meter nesse governo. Era um governo com o PSD, com o CDS e com o PS. Ou seja, e mais, o Sr. José Manuel Rodrigues vai mais longe, diz: eu quero um governo de 3 anos, de salvação regional de 3 anos, com o PSD, que roubou os contribuintes, que escondeu a dívida nesse governo. Quero um governo durante mais 3 anos, sem eleições, com o Sr. Jaime Ramos no Parlamento. O Sr. José Manuel Rodrigues pode enganar muita gente lá no continente, mas aqui na Madeira o Sr. José Manuel Rodrigues não engana ninguém. É porque na Madeira toda a gente sabe muito bem o que é que vale o Sr. Jaime Ramos. E na Madeira toda a gente sabe muito bem o que é que significa o PSD. O que é que significa o PSD que o Sr. José Manuel Rodrigues quer meter num governo de salvação regional. Se amanhã o Dr. Alberto João Jardim não subir estes degraus para responder pelo roubo que fez à Madeira, nós queremos eleições. A salvação regional exige eleições. Amanhã, se o Presidente do Governo Regional não subir a estes degraus para responder pela desgraça em que a Madeira está, queremos a convocação de eleições. Entendemos que há um irregular funcionamento das instituições que põe em causa a própria democracia e os fundamentos da autonomia. Se o Dr. Jardim, quando estamos todos na falência e a Madeira está no fundo do buraco, nem nesse momento, entra no Parlamento por responder por aquilo que ele fez, pelos crimes que ele cometeu, então nós entendemos que têm que ser convocadas eleições. Não um governo de salvação regional feito num gabinete com o Sr. Jaime Ramos, como quer o José Manuel Rodrigues, mas um governo que saia da decisão dos madeirenses em eleições livres e democráticas. Por sinal, as primeiras que se hão de realizar nesses tempos. O Dr. Alberto João Jardim já se sabe que não vem na sua substituição secretário de Educação e Recursos Humanos. O PND vai aceitar as respostas por parte deste secretário? Olha, eu queria lhe dizer o seguinte: o PND nem sabe o nome do senhor secretário dos Recursos Humanos. O PND desconhece até o percurso desse senhor. Não conhece nenhuma autoridade para representar um governo que anda a roubar a Madeira há 40 anos. Esse senhor entrou no governo há meses. Depois entrou no governo que anda a assaltar os madeirenses há dezenas de anos. E tem que responder por esse assalto. E esse senhor não tem legitimidade de ter entrado num governo, nem responsabilidade, graças a Deus, tendo entrado num governo há poucos meses, não tem nem legitimidade nem responsabilidade
para falar de um assalto que foi montado aos madeirenses há pelo menos 10 anos. É porque os factos que saíram a público agora recentemente reportam-se aos últimos 10 anos. E a senhora nos últimos 10 anos eu não sei onde é que ela andava. Mas qual será a postura do PND neste caso? O PND o que acha é o seguinte: se amanhã o Dr. Alberto João Jardim não vier responder a este Parlamento pela roubalheira que montou à Madeira nos últimos 10 anos, que não há governo na Madeira, que há uma situação de absoluta irregularidade democrática, que há instabilidade total na autonomia e na forma do funcionamento dos órgãos autonómicos, que há uma situação que se pode considerar de falta de regularidade democrática e que exige a intervenção do Sr. Presidente da República para repor a legitimidade democrática do Governo, e isso exige necessariamente, a meu ver, eleições. Não o Governo de salvação regional, que é no fundo o Governo de salvação do PSD regional, que o Sr. José Manuel Rodrigues tem proposto. Mas então que não ficará para ouvir essas explicações, já ter dado a Sra. Secretária. O Sr. Secretário, esse Sr. Secretário não representa governo nenhum. Nunca mandou em nada na Madeira. Nem nunca ninguém lhe obedeceu. Ninguém, nunca na Madeira, ouviu falar desse senhor. É uma inexistência. Não tem, nunca teve, e graças a Deus, suponho, nunca terá nenhum poder. Esse senhor não pode responder por nenhum governo. É mais fantoche do que qualquer governo em nome do qual ele venha falar. Esse senhor nem devia aparecer aqui. Esse senhor não representa coisa nenhuma para nenhum madeirense. Na Madeira, a única pessoa que representa alguma coisa para todos os madeirenses e que tem legitimidade, autoridade e da qual toda a gente espera uma palavra e uma resposta é o Presidente do Governo Regional, Dr. Alberto João Jardim, que liderou, que comandou, que ordenou o assalto que foi montado aos madeirenses e com o qual nós agora nos deparamos. Se o Presidente do Governo Regional viesse ao Parlamento, o PND voltava atrás nessa exigência da queda do Governo? Se o Presidente do Governo Regional amanhã estiver aqui, nós não concordamos com a maioria que está montada, mas há um sistema institucional que está a funcionar. E isto é uma democracia representativa. A democracia representativa tem órgãos de representação. E nesse caso, pelo menos formalmente, os órgãos representativos estariam a funcionar. Mas se ele não aparecer, eles não estão a funcionar. E no momento em que a Madeira se afunda e está à beira do naufrágio, o comandante tem que dar a cara. Não se pode meter na primeira canoa e fugir para longe do navio.